Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Damos graças a Deus por estarmos na presença do Senhor essa noite para o momento do culto solene, onde vamos adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra, louvar ao seu santo nome e também orar a Deus. E é o que vamos fazer agora. Eu convido você a estar nesse momento orando conosco. Curve a sua fronte aí na sua casa onde você está. Esteja orando ao Senhor, uma oração de adoração ao Senhor nosso Deus, para esse momento do dia do domingo, o domingo do Senhor, o dia do ajuntamento solene do seu povo. Mesmo não estando juntos, gostaríamos muito de estar no templo, mas como esse não é o momento ainda, nós mesmo assim estamos aqui conectados espiritualmente uns com os outros, orando uns pelos outros e adorando o Senhor. Vamos orar nesse momento. Ore conosco. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade e te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Nós te agradecemos por todas as ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor tem dispensado para o seu povo. Te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, te agradecemos pelo teu conforto e consolo nos momentos difíceis da nossa vida. Nós te agradecemos pela chuva que cai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por ter concedido vida ao teu povo e vida em abundância. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe essa noite, que o Senhor nos oriente e nos direcione com a graça do teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração para a glória de Cristo. Abençoa a todos aqueles que nos acompanham neste momento, por aqueles que estão ainda se conectando, Senhor, por aqueles que estão já nos assistindo e participando desse momento de culto. Derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre cada um deles. Para a glória de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, eu convido você a ler a palavra de Deus e logo depois estaremos louvando um hino ao Senhor. Quero que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, e acompanhe a leitura que será feita agora nesse momento. Romanos, capítulo 13, acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida. Nós vamos
louvar ao Senhor nesse momento. Eu convido você, se tiver com o inário na sua mão. Se não tiver, este hino, ele tem uma letra bem pequena. Nós conhecemos o hino de número 2, que tem como título Reverência. Abra o seu inário com o título do hino de número 2 do nosso novo cântico, Reverência, e vamos louvar ao nome do Senhor. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, queridos irmãos. Cale-se diante dele toda a terra, o Senhor se faz presente para conosco. Nós vamos pedir aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus para o momento de confissão e contrição que faremos agora. Se encontra no Salmo 32, nos versos 3 ao verso 5. Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, e confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Eu convido você mais uma vez a estarmos orando ao Senhor nesse momento, a oração de confissão e contrição. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, misericordioso Senhor, bondoso Senhor, longânimo em irasse, ó Deus, sê paciente para conosco, para com o teu povo. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de cada um de nós, Senhor, porque erramos e pecamos diante do Senhor. Fizemos o que é mal, ó Deus, nos nossos pensamentos, palavras e obras, assim também como nas nossas omissões, quando deixamos de fazer o bem. Tem compaixão do teu povo, Senhor, sonda o nosso coração e retira dele aquilo que não te alegra, aquilo que faz mal a cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Nós te confessamos, rogando a misericórdia do teu Filho Jesus Cristo, pois por ele e por meio dele é que oramos para a glória e louvor do teu santo nome. Perdoa-nos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao nome do Senhor neste momento com 2 cânticos. Acompanhem conosco esses cânticos. Os irmãos já os ouviram na igreja, nós vamos louvar o nome do Senhor. Qualquer beleza ou majestade, todo
Muito bem, meus irmãos, louvamos ao Senhor, engrandecemos seu santo nome. Agora eu convido você a meditarmos na palavra de Deus. Peço que cada um de vocês abra sua Bíblia lá no livro de Moisés, onde ele escreveu Deuteronômio, capítulo 7, nos versículos de 6 a 9, e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao versículo 9, é a leitura da palavra de Deus, na qual vamos meditar essa noite. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 9, diz assim a palavra de Deus: Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra.
O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número de que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Ele, Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Ore comigo. Deus querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra, ouvir a tua palavra enquanto se pode achar. Ó Deus, nos abençoa essa noite, abençoa o teu povo, aonde eles estão, a todos que nos ouvem, que ouvem a palavra de Deus, e que nós possamos tirar importantes lições da tua palavra para a nossa vida e a nossa caminhada cristã. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos sobre o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos irmãos, está aqui um texto da palavra de Deus que nos traz à luz dos nossos olhos o Deus Criador e a sua fidelidade. Esses dois aspectos são destacados aqui no texto quando o Senhor está falando ao seu povo acerca de quem é Ele e de quanto o Senhor os ama e de quanto a sua fidelidade aqui é exposta ao seu povo. Nós, quando olhamos para esse texto, nos lembramos que Israel aqui está prestes a entrar na terra prometida, que após 40 anos de caminhada no deserto, enquanto uma geração rebelde está terminando, outra está ali caminhando diante do Senhor. E antes da autorização para entrar na terra, Moisés faz uma série de sermões àquele povo. E o conteúdo desse livro foi dado ao povo de Israel durante os últimos meses da vida de Moisés. Moisés então discursa a uma geração de israelita nascida durante as peregrinações do deserto. E esses eram muito jovens, eram pessoas de uma nova geração agora e que não tinham nascido quando a lei de Deus foi dada a Israel pela primeira vez. Por isso o livro aqui é chamado Deuteronômio. Ele tem como significado dessa palavra a segunda lei. Esse é o termo usado para a expressão Deuteronômio. A segunda lei, e essa segunda lei que foi dada ao povo de Israel. Essa lei é uma reafirmação de Deus quanto à primeira lei dada e escrita lá por Moisés. E apesar de muitos temas contidos aqui no livro, eles podem ser organizados debaixo de 3 pilares principais que nós enxergamos nesse texto: Israel, o Deus de Israel e também a aliança que os une. Essa geração aqui, meus irmãos, precisava saber que Deus estava com eles, assim como o próprio Deus havia prometido estar com os pais de gerações passadas, e que, claro, essa promessa se estendeu a essa nova geração. Eles estavam perto aqui de enfrentar a maior batalha de suas vidas e precisavam de uma garantia divina, precisavam da garantia divina de que poderiam depender de Deus durante todo o tempo em que estavam no deserto, se dirigindo à terra de Canaã, e essa dependência era necessária para que, quando chegassem a enfrentar o povo cananita, eles pudessem estar assim comprometidos a viver suas vidas para o Senhor a partir dali. Então, essa passagem aqui, ela revela ao povo de Israel que, de fato, o seu Deus é um Deus fiel. Eles podem descansar nele, confiar na sua palavra, crer nas suas promessas e dependerem exclusivamente do seu poder. Então, assim como naquela época, a igreja de hoje não é diferente, ela precisa também se lembrar dessa verdade. Estamos vivendo, irmãos, uma época em que o povo do Senhor precisa ter certeza de que pode confiar nele,
precisa estar convicto dessa esperança no Senhor e de tudo aquilo que a gente passa, estarmos de fato confiando em Deus. E é nessas passagens aqui que constatamos que o nosso Deus é o Deus fiel, é um Deus que nos ama e nos mostra esse texto razões claras, né, sobre essa verdade de sua fidelidade para com o seu povo. O Deus Criador, mais uma vez, e a sua fidelidade. Eu quero apresentar para os irmãos aqui e partilhar, para que possamos meditar na palavra de Deus, 3 razões pelas quais nós constatamos aqui, vemos nesse texto, o amor de Deus para com o seu povo, a fidelidade de Deus expressa aqui para com o seu povo, mas não apenas para com aquele povo, o povo daquela época, aqueles que estavam peregrinando no deserto, mas sim para comigo, para com você, para com a igreja de Deus nos dias de hoje. E a primeira razão que demonstra aqui a verdade da sua fidelidade é o amor de Deus por seu povo, revela a sua fidelidade. O amor de Deus, irmãos, expressa sua fidelidade para com Ele mesmo e para com sua igreja. E os versículos 7 e 8 do texto que lemos, aí de Deuteronômio, afirmam muito claramente que Deus ama o seu povo e os escolheu não porque eram numerosos, não porque eram belos, não porque eram melhores do que outros, ou por qualquer outra coisa, mas porque Deus os amava. Esse é o texto direto. E Deus os guarda em seu coração, atraindo a cada um deles graciosamente para si. Ele atrai o seu povo para si mesmo. Ele fez isso por quê? Porque Deus atraiu o seu povo para ele. Em primeiro lugar, porque o seu amor é eterno. Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, no versículo 3, ele diz as seguintes palavras: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É com amor eterno que ele faz isso, que ele nos chama graciosamente para ele, que ele chama a igreja, que ele chamou a mim, que ele chamou a você, que ele chamou aquele povo que peregrinava pelo deserto. O seu amor é eterno. Mas não apenas é eterno, como também ele é muito valioso. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Esse Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Veja como o amor de Deus aqui é extremamente valioso, porque houve um preço alto e esse preço foi o preço do sangue do seu Filho. Esse amor, ele é infinito. É o que diz o apóstolo João lá no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho. Texto conhecidíssimo de todos os amados irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos irmãos, de todas as pessoas na face da terra, na eternidade, Deus escolheu aquela pequena nação de Israel para ser o foco do seu amor, da sua graça e também da sua misericórdia, assim como da sua fidelidade. Ele separou aquele povo. Assim como ele enxertou os gentios, ele nos fez entrar também na videira verdadeira para ser o seu povo, o povo a quem ele ama. Se você está salvo, é porque ele o escolheu, conforme o que diz Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A salvação, irmãos, é um mistério divino revelado em Jesus Cristo. E aqui está o ponto principal. Jesus Cristo morreu para salvar pecadores dos seus pecados com seu amor eterno. Ele os atraiu, amando-os como um presente do Pai, lhes dando a segurança da salvação e na salvação, de forma que nenhum se perderá, conforme diz o apóstolo João, lá no capítulo 6 do seu Evangelho, no versículo 37. Disse assim o Senhor Jesus Cristo: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Diante disso, diante dessas palavras que o Senhor Jesus nos diz,
há dois aspectos que se destacam nessa escolha de Deus ao seu povo por amor. O primeiro aspecto é que ele fez isso por sua soberana e livre vontade, e não por condição. É isso que ele destaca lá no versículo 8 do nosso texto de Deuteronômio. Mas porque o Senhor vos amava, foi por causa do amor. Não por uma outra coisa, mas por causa do amor. Não porque a nação era bela ou numerosa, mas por causa do amor. Nenhuma outra razão é dada para este amor aqui diante dos nossos olhos. Ele nos amou em seu nome, escolheu, salvou e abençoou porque quis derramar de sua infinita graça ao seu povo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui é que há fidelidade em sua palavra. O Senhor diz ao seu povo que sua fidelidade para com Israel tinha a ver com as promessas feitas aos seus pais. É o que também diz lá o versículo 8, agora na parte B do nosso texto do capítulo 7 de Deuteronômio. Aonde eu vou destacar aqui ele dizendo: e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. Pois o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, Deus fez promessas específicas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E com base nessas promessas, Deus manteve sua palavra, redimindo a Israel, redimindo a mim e a você. Em outras palavras, o povo foi escolhido e redimido e abençoado por causa da fidelidade de Deus. Não porque eles eram alguma coisa, não porque nós somos alguma coisa, mas sim por causa do seu amor e da sua fidelidade. Por isso, irmãos, Deus não salvou aquele povo porque viu algo de bom neles. Muito menos, na verdade, a palavra de Deus diz que não há nada de bom em nenhum de nós, conforme Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 23. Mas eu quero destacar apenas o que começa dizendo o versículo 10 e terminar com o seu final lá no versículo 23. E depois você faz a leitura de todo o texto. Como está escrito, diz aí no versículo 10. Não há um justo nenhum sequer. E termina Paulo dizendo com: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus salvou aquele povo porque Jesus Cristo morreu por ele. Deus nos salvou porque o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Essa é a única razão pela qual qualquer um de nós é salvo. Por isso, o amor de Deus revela aqui a sua fidelidade. Essa é a primeira razão. A segunda razão, o segundo aspecto aqui dessa segunda razão é que a ação do amor fiel de Deus para com seu povo é revelada aqui. A ação do amor fiel de Deus para com seu povo é revelada aqui nesse texto. Ele derramou o seu amor sobre eles, sobre o seu povo, sobre nós. Ele os ama e não vai deixar de redimi-los por nada. Vamos considerar como Deus chamou o seu povo. Abençoou, providenciou todas as coisas, trabalhou e trabalha na história do seu povo através dos séculos e de diversas maneiras. Deus, com sua fidelidade e amor, nos separa para Ele. É o que diz lá no versículo 6, é o que demonstra o versículo 6 do texto de Deuteronômio. Deus chama Israel de um povo santo, de um povo separado, um povo especial, separado para a sua adoração e a viver sob os seus cuidados. Um povo considerado como seu tesouro, uma menina dos seus olhos. Pois, irmãos, embora Israel fosse pequena em número e não tivesse qualidades reais que fizesse alguém se importar com eles, Deus os amou, salvou e os separou por seu tesouro, fielmente separados para a sua glória. E Ele assim o fez com a igreja de hoje. Ele assim o fez e continua fazendo para muitos daqueles que ouvem a sua voz. Assim tem feito pela sua igreja moderna dos nossos dias. Veja aqui os eventos que constituíram a sua vida antes de conhecê-lo. Procure lembrar disso. Quais os aspectos, os eventos que constituíram a sua vida antes de conhecer a Deus? Olhe para as pessoas que Deus permitiu que entrassem na sua vida para influenciá-lo para o bem, para os caminhos do Senhor.
Olhe para as pessoas que levaram a palavra de salvação ao seu coração. Perceba como o Senhor agiu para atraí-lo até o seu Filho Jesus Cristo para a sua salvação. Quando Deus chama o pecador perdido, Ele o faz com o seu poder remidor e gracioso. Não por vontade humana. É o que diz o apóstolo João lá no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículo 44. Quando o próprio Senhor Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a implicação aqui de sua fidelidade para com os pecadores perdidos, que não têm a capacidade de irem a Deus por conta própria, nos dá a segurança sobre o seu amor perfeito. Quando muitos dizem: quem quiser pode ir até Deus. Porém, nós precisamos nos lembrar que ninguém pode ir a menos que o Pai o leve até Cristo. Isso é o que diz a sua palavra e o que já lemos aqui anteriormente. Deus atrai o pecador porque ele não pode ir e não irá nunca até Deus sozinho. Mas quando a ação fiel de Deus, por seu grande amor, com que nos amou, convencer o errado de seus pecados, ele será atraído até Jesus Cristo em humildade e também em arrependimento. Ele alcança a todos os que não têm a capacidade de alcançá-lo, porque o seu povo, estando mesmo que ainda sem forças, no devido tempo, Cristo morre por eles. É o que nos confirma o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6, quando ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O seu amor e a sua fidelidade liberta também o seu povo, irmãos. É o que diz Moisés lá no versículo 8 do texto de Deuteronômio, lá na parte C. Quando você lê, você vai perceber que Deus lembrou aquele povo de que Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu, assim como fez comigo e com você, nos tirando da casa da servidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Mas Ele não apenas os amou e os chamou de seu povo, mas os comprou para si mesmo. Comprou a Israel quando o cordeiro pascal foi sacrificado e seu sangue colocado nas portas das casas naquele momento. É o que você vê lá em Êxodo capítulo 12. Eles foram comprados com o sangue de um inocente que os substituiu na cruz do Calvário. Assim também foi feito para comigo e para com você. Por isso a nossa esperança, a nossa segurança é na sua fidelidade. E essa segurança na sua fidelidade é exatamente tudo o que Deus fez por nós. Ele nos redimiu para si. É o que diz o apóstolo João lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Paulo também assevera lá na carta aos Gálatas capítulo 4, versículo 5, dizendo: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por isso, irmãos, libertando-nos também Deus da escravidão dos nossos pecados, o apóstolo Paulo ainda assevera mais uma vez lá em Romanos capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A nossa esperança no seu amor e fidelidade deve nos fazer lembrar o tempo em que Ele veio até nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. É o que Paulo fala também em Efésios capítulo 2, versículo 1. Estávamos ali, irmãos, completamente entregues aos maus caminhos e caprichos do mundo, da carne e do diabo. Paulo faz questão de asseverar isso também em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Nós estávamos ali, conforme diz Paulo, andando conforme o mundo, as potestades, sendo por natureza filhos da ira e perfeitamente contentes em fazer a própria vontade. É o que nos adverte o apóstolo João lá no capítulo 8, versículo 44, dizendo lá que nós estávamos perdidos na mentira, sob a mentira daquele que é o pai da mentira desde o princípio. Mas Deus, com seu amor e com sua fidelidade, nos amou, derramando sua graça sobre nós e regenerando fielmente o nosso coração.
nos fez novas criaturas, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele nos deu do seu Espírito Santo, conforme Paulo assevera em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, na sua parte A. Ele nos tornou templos do seu Espírito Santo, o próprio santuário de Deus, a qual Paulo fala em 1 Coríntios 6,19. Essa, irmãos, foi a bendita ação fiel do amor de Deus para com seu povo. O amor de Deus aqui revela a sua fidelidade. E por fim, irmãos, a última razão para a verdade da sua fidelidade e do seu amor para com o seu povo. A terceira razão é que Deus é fiel em suas promessas para com o seu povo. Ele é fiel a si mesmo por causa do seu santo nome. Deus é o Senhor. E ele é chamado de o Senhor, teu Deus, como diz o texto. O nome Senhor aqui é o nome que o identifica como o eterno, aquele que é autoexistente. É o nome na Bíblia que ocorre mais de 5.200 vezes no Antigo Testamento. É aquele que mantém a fé e as promessas ao seu povo. Ele é aquele que cumpre tudo o que ele diz, o que ele estabelece. Os seus planos não podem ser frustrados. A sua promessa é fiel. Interessante é que o pronome teu aqui, na relação teu Deus, nos lembra do nosso relacionamento com este Deus soberano e criador do céu e da terra. Esse Deus que cumpre a aliança que ele faz com o homem. Ele é o Deus deles, daquele povo a quem ele amou. Ele é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus da igreja, e ele manterá as suas promessas. O Deus a quem servimos é fiel, irmãos. A sua fidelidade é infalível. É o que diz o salmista lá no Salmo 89, versículo 33. Não obstante minha benignidade, não tirarei dele totalmente, nem permitirei que minha fidelidade falhe. Ela é infalível. A sua fidelidade é um vislumbre também do seu caráter. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 49, no versículo 7. Quando ele diz: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel e seu santo, aquele que o homem despreza, aquele a quem a nação aborrece, ao servo dos governantes, os reis verão e se levantarão. Os príncipes também adorarão por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, ele te escolherá. Sua fidelidade é abundante. Diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. É pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, porque a sua compaixão não falha. Eles são novos a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é fiel também, irmãos, em ajudar o seu povo, em nos ajudar em momentos difíceis da nossa vida, assim como de grande calamidade nos nossos dias. Ele é fiel em ajudar, pois Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: nenhuma tentação vos sobreveio senão a comum ao homem, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis, mas com a tentação darei também uma maneira de escapar, para que possais assim suportá-la. Portanto, queridos irmãos, independente da situação da nossa vida, em cada momento dela, nós podemos confiar que o Senhor cumpre as suas promessas, que o seu amor é eterno, que a sua fidelidade é abundante e é eterna, que ele cuida do seu povo. Eu concluo essas palavras, queridos irmãos, dizendo que só há um Deus no céu, e esse ama o seu povo. Ele é fiel. Alegremo-nos por isso, então, em sua fidelidade, para a glória e louvor a Ele. Vamos, queridos irmãos, descansar em sua fidelidade, para que sejamos, assim, revigorados nos labores dessa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre mim e sobre você, sobre nós, sobre a sua igreja, sobre os nossos familiares. Ó Deus,
Nós devemos clamar assim a Ele, de que nesse momento de calamidade nós possamos ver, enxergar o amor e a sua fidelidade pelos quais o Senhor guarda o seu povo. Assim como Ele guardou esse povo de Israel no deserto, na sua peregrinação, geração após geração, os fazendo saber que eles deveriam estar convictos do Deus que cuida, do Deus que ama e do Deus que é fiel. Assim também façamos nós também na igreja de hoje. Sejamos atentos ao amor de Deus e à sua fidelidade. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos deixar de contemplar essas ricas bênçãos de misericórdia que vêm da palavra de Deus. O Deus Criador e a sua fidelidade. Isso é o que importa para a igreja de Deus. Vamos orar, irmãos. Convido você a estar orando e logo depois da oração nós estaremos assim impetrando a bênção apostólica, terminando esse momento de culto ao Senhor, dando graças a Ele por tudo. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade e rogamos a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor seja propício ao seu povo, seja propício à sua igreja, a cada um de nós. Que o Senhor continue nos amando com amor eterno e derramando da sua fidelidade na vida do seu povo. Que tenhamos a convicção todos os dias do teu cuidado para conosco, do teu cuidado para com a tua igreja. Ser propício a nós, Senhor, nesses momentos. Ser propício a nós nesses momentos difíceis, nos dias escuros de calamidade, onde as pessoas têm perdido as suas vidas, Senhor, neste momento de vírus que está espalhado por todo o mundo. Nós te pedimos por essas vidas, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que foram acometidos pela Covid-19, perderam as suas vidas e têm as suas famílias enlutadas. Nós te pedimos e rogamos por ela, pelo teu amor, pela tua fidelidade, para com aqueles que são da linha de frente desse combate, dessa luta da saúde pela vida, ó Deus, na qual tem muitos e muitos servos teus diante dessa situação. Que o Senhor os guarde, os livre do mal, abençoe, Senhor, os proteja, seja propício ao teu povo, à tua igreja, e tenha misericórdia desse mundo e das pessoas que têm sofrido, Senhor, nessas dificuldades. Ó Deus, ser propício a nós para a glória de Jesus Cristo. Nos dá uma semana de paz, de bênção na tua presença. Nos guarda, nos livra do mal e perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que nós choramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre vós, sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Agradeço em nome de Jesus por esse momento em que compartilhamos junto da palavra de Deus, que passamos momentos preciosos aqui nessa devocional. Agradeço a você que nos acompanhou, que entrou, que se conectou para estar adorando ao Senhor essa noite. Deus te abençoe e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.